Irmãos e irmãs, paz e bem, chegamos ao 10º dia deste mês da Bíblia, juntos caminhando com o livro do Deuteronômio. Hoje o capítulo 10º vem reforçar que o Senhor é o único Deus, que a Ele devemos servir. É este o convite à fidelidade ao qual o povo é chamado. E nós somos chamados a servir a Deus, servindo ao órfão, à viúva, o migrante. Preparemos então nosso coração para acolhermos a palavra que Deus nos dirige. Na ocasião, Javé me disse: talhe 2 tábuas de pedra iguais às primeiras, e suba até mim na montanha. Faça também uma arca de madeira. Nas tábuas eu vou escrever as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou, e você as colocará na arca. Fiz então uma arca de madeira de acácia. Talhei 2 tábuas de pedra iguais às primeiras e subi à montanha, tendo nas mãos as 2 tábuas. Javé escreveu sobre as tábuas o mesmo que havia escrito da primeira vez, as 10 palavras que Javé tinha falado para vocês na montanha, do meio do fogo, no dia da assembleia. E Javé as entregou a mim. Em seguida, voltei, desci da montanha e coloquei as 2 tábuas na arca que eu havia feito. E lá estão elas, como Javé ordenou. Os filhos de Israel partiram então dos poços de Bene-Jacã para Mosera. Foi aí que Arão morreu e foi sepultado. Seu filho Eleazar lhe sucedeu no sacerdócio. Daí partiram para Gad-Gad, e de Gad-Gad para Getebata, terra de correntes d'água. Nessa ocasião, Javé destacou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança de Javé, para posicionar-se diante de Javé, atender a ele e para abençoar em nome dele até o dia de hoje. É por isso que Levi não recebeu parte na herança de seus irmãos. A herança dele é Javé, tal e qual Javé, o seu Deus, havia falado a você. Fiquei na montanha por 40 dias e 40 noites, como da primeira vez. Ainda dessa vez Javé me ouviu e desistiu de arruinar você. Javé então me disse: levante-se e caminhe à frente deste povo, para que tomem posse da terra que jurei a seus pais que haveria de dar a vocês. E agora, Israel, o que é que Javé, o seu Deus, lhe pede? Somente isto, que você tenha o temor de Javé, o seu Deus, andando sempre por seus caminhos, amando-o e servindo a Javé, o seu Deus, de todo o teu coração e com todo o seu ser, e que observe os mandamentos de Javé
e os estatutos que eu hoje lhe passo para o seu bem. Veja bem, é a seu Deus Javé que pertencem o céu e o céu dos céus, a terra e tudo o que nela existe. Apesar disso, foi somente com os pais de vocês que Javé se amarrou com amor. E dentre todos os povos, ele escolheu vocês, a descendência que lhes veio depois, como hoje se vê. Portanto, circuncidem o coração e nunca mais sejam insubmissos, porque Javé, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o El grande, valente e terrível, que não faz discriminação entre as pessoas e não aceita suborno. Ele faz justiça ao órfão e à viúva e ama o migrante, dando-lhe pão e roupa. Portanto, amem o migrante, porque vocês foram migrantes na terra do Egito. Tenham temor a Javé, o seu Deus, sirva-o e apegue-se a ele, e pelo seu nome faça seus juramentos. É a ele que você deve louvar, porque ele é o seu Deus. Ele fez em seu favor essas coisas grandes e terríveis que você viu com os próprios olhos. Seus pais, quando desceram para o Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora, porém, Javé, o seu Deus, tornou você numeroso como as estrelas do céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje, então, este 10º capítulo nos mostra a misericórdia de Deus. Apesar da infidelidade do povo que construiu aquele bezerro de ouro, Javé renova a aliança, renovando as tábuas da lei. E essas tábuas da lei são guardadas numa arca. Este capítulo vem, então, nos apresentar a história de Levi, da sua tribo, que passa a cuidar da arca. Vem reforçar já com o templo estruturado em Jerusalém, como nós sabemos quando esse livro foi organizado, como que os levitas tinham um papel importante no templo, no cuidado com o templo. Por isso eles não participaram da distribuição da terra, da divisão da terra. Eles herdaram o cuidado do templo, dedicar-se a Javé. Esse é o papel dos levitas que assumem então a condução do templo. Mas o mais importante deste capítulo é que o que Deus espera do seu povo. Isso é reforçado 2 vezes ao longo deste capítulo. Nos versículos 12 e 13 ele diz: somente isto, que você tenha o temor de Javé, o seu Deus, andando sempre por seus caminhos, amando e servindo a Javé, o seu Deus, de todo o seu coração e com todo o seu ser, e que observe os mandamentos de Javé e os estatutos que hoje eu lhes passo, para o seu bem. E depois, mais adiante, ele insiste nisso no versículo 19. Amem o migrante, porque vocês foram migrantes na terra do Egito. Tenham temor a Javé, o seu Deus, sirva-o e apegue-se a ele, e pelo seu nome faça seus juramentos. Então, amar a Deus, fazer de Deus o centro das suas vidas. Mas esse amor se expressa ao migrante de modo especial, porque eles foram migrantes no Egito. Mas também Javé tem um amor imenso aos órfãos e à viúva, como fala o versículo 18. Então que nós possamos honrar a Javé servindo os órfãos, as viúvas, os migrantes, todos aqueles que vivem na exclusão, todos aqueles que vivem no abandono. Se nós vivermos em Deus, no amor de Deus, servindo a Deus e ao próximo, nossa vida será de muita fartura. E nós vamos ser muitos, vamos ser grandes, um grande povo, um povo que honra a Deus nas suas obras. Que nós possamos então hoje, à luz deste capítulo, nos perguntarmos, nos questionarmos com a pergunta do versículo 12. E agora, Israel, o que é que Javé, o seu Deus, lhe pede?
Então eu pergunto também a você, e agora, Teresa, o que é que Javé, o seu Deus, lhe pede? E agora, João, o que é que Javé, o seu Deus, lhe pede? Que nós possamos, então, ao longo deste dia, refletir sobre isso, se nós estamos de fato correspondendo àquilo que Javé nos pede. O que é que Javé lhe pede? Essa é a questão de hoje. Que o Senhor, então, nos conceda um dia frutuoso de muita reflexão e que nós possamos buscar cada vez mais essa fidelidade ao projeto de Deus. Que Ele então nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.